Fala pessoal, sejam bem-vindos, vocês não estão no podcast errado, sejam bem-vindos ao Cortes Livros, prazer estar aqui com vocês, eu sou Augusto Júnior e eu tenho a honra hoje, no 50º programa, de entrevistar o fundador desse programa maravilhoso. Deixa eu falar aqui, deixa eu lhe apresentar aqui. Adilson trabalha com tecnologia, empreendedor, host do maior podcast de livros do país, criador da comunidade Cortes Livros, um amigo, uma inspiração. Que prazer lhe receber aqui nesse podcast. Receber no meu podcast. O pessoal deve estar pensando, meu, que cara egocêntrico, né? Episódio 50, ele mesmo vai no podcast. Mas eu vou explicar. É que o pessoal, a comunidade, como você citou, o pessoal fala, pô, legal, os convidados, a gente aprende muito, mas a gente quer saber um pouquinho mais de você. Sim. A gente quer um episódio do Adilson. Quando que vai ter um episódio do Adilson? Tá aqui. Muito bem. Episódio do Adilson. Muito bem. E aqui eu tenho um desafio. Porque ele falou, se eu não perguntar direito, ele vai me cornetar, ele vai me cortar e vai dizer, não, essa pergunta não, vai fazer. Então me ajudem aí, todo mundo que tá ouvindo aí, eu quero que vocês aproveitem ao máximo. Primeiro dizer o quanto eu te admiro, o quanto tem sido enriquecedor acompanhar os programas, Adilson. Obrigado por esse privilégio de presentear o mundo com esse programa, né? Porque eu acho que foi iniciativa sua, um desafio seu que beneficia. Primeira pergunta, Adilson. Tá. Vamos começar, bora. Muita gente quer saber quem era o Adilson antes. A galera te conhece aqui como entrevistador, mas é importante apresentar você para as pessoas. Me fala um pouquinho, Adilson antes de julho do ano passado, antes de começar o Cortes Livros, quem é Adilson? Me fala um pouquinho. Boa, muito bom. Eu vejo assim, o podcast, vai ser um papo de, vai ter business pra caramba aqui hoje, não tem como como fugir disso, né? Mas assim, eu acho que, olhando para esses 50 episódios, uma coisa que quem eu era um cara ainda um pouco introspectivo. Aparentemente as pessoas olham e acham que não, mas sim. Por natureza eu sou um cara introspectivo. Eu gosto de ficar com meus livros ali em casa lendo e na minha. Então, tipo, eu era um cara mais introspectivo, apesar de vocês acharem que talvez não, mas na minha, que eu só ficava com os meus livros ali em casa, lendo, criando conteúdo, fazendo story, tinha um clube do livro, então eu tava muito focado e até numa zona de conforto, porque é confortável pra mim. Eu só falo assim, cara, um cara que lê pra caramba, ele tá na zona de conforto lendo? Por quê? Porque eu já tenho um flow de leitura. Uhum. Então, minha zona de conforto era ficar em casa lendo. Qual que era o meu desafio de ficar em casa lendo? Não tinha. Eu ia ficar lendo um livro atrás do outro, cria conteúdo. Então, eu estava numa inércia e numa zona de conforto há um ano, há 50 episódios atrás. Olha que interessante. E como foi? Você começou a leitura antes, você já lia bastante. Me fala como começou sua paixão por livros, como foi que você começou ser tão voraz na leitura. Tá, olha que interessante isso. Acho que nem todo mundo sabe isso, mas eu fui obrigado a ler. Foi obrigado? Sim. Na empresa que eu trabalho hoje, em 2020 ali na pandemia, meu diretor chegou assim, ó, a gente vai fazer um estudo aqui do livro Mindset, Psicologia do Sucesso. Carol Dweck. Mindset de crescimento, mindset fixo. Olha a cabeça do Adilson de 2020. 2020, pouquíssimo tempo. Eu não era leitor. Eu lia livros técnicos de pós-graduação, algo muito assim, preciso ler. Não tinha o prazer e nem usava o livro como ferramenta de desenvolvimento. Uhum. E aí, eu lembro muito engraçado, olha a minha mentalidade. Ele chegou, falou assim, a gente vai fazer um estudo, éramos em 11 líderes no board ali, né? E aí ele falou o seguinte, ele falou assim, vamos ler o livro Mindset. Aí olha a minha cabeça. Eu falei, cara, eu pensando comigo, né? Eu tenho um monte de coisa pra fazer, cara. Esse cara vai falar pra eu ler ainda. Não é possível. Como que eu vou encaixar isso na minha rotina? Esse era o Adilson antes da leitura, em 2020, março de 2020. Comecei. Só que, cara, ao mesmo tempo que foi um livro muito desafiador, ele me virou de ponta cabeça. Uhum. Por quê? Eu me enxerguei total no mindset fixo. Um cara que pensa, eu vou ter que ler agora, eu tenho um monte de coisa pra fazer, eu tenho um monte de responsabilidade, um monte de coisa, aí eu vou ter que ler ainda? Não é possível. Olha a minha cabeça. Uhum.
E isso me virou de ponta cabeça, cara. Aí eu acabei de ler o livro, eu me enxerguei total no mindset fixo. Eu falei, cara, nossa, eu preciso melhorar muito, cara. Eu tô muito identificado com as coisas. Eu falei, vou ler. Cara, demorei 4 meses pra ler esse livro. 4 meses. E olha que entender. É um livro denso, né? Ele é um livro difícil. Uhum. É porque hoje, olhando com um olhar mais assim, né, técnico, ela vai dando muitos exemplos sobre o que é mindset fixo. Ela repete bastante, né? Então, ela repete um exemplo de um esportista, um exemplo de uma criança, um exemplo de um líder, um exemplo de um empreendedor. E você fala, cara, já entendi. Na página 100, você fala, eu já entendi o que é mindset fixo e mindset crescimento. Chega, né? Então, foi arrastado. Éramos 11 líderes. Eu fui o último a terminar. A leitura, as pessoas me esperaram. Olha só. Tipo, Adilson, vamos, cara. Precisamos fazer o debate do livro. Enfim, concluí. Só que esse livro mudou o jogo, cara. Porque daí eu entendi o conhecimento que tava ali. Eu me enxerguei no mindset fixo. E eu falei, próximo, vamos pro próximo. Aí eu peguei mais um. Peguei um outro. Fui indo. No primeiro ano, 2020, esse é o poder do hábito. No primeiro ano, eu li 6 livros. 6. É. Comecei em março, li 6. Os primeiros foram ali, Comece pelo Porquê, o livro do Caio Carneiro, Seja Foda, alguns livros mais tranquilos, né? Li 6. 2020. Não existiu cortes ainda. Uhum. Era só eu na minha casa lendo. 2021 eu li 20. E você começou a gostar? Eu comecei a pirar, cara. Na infância você tinha esse hábito ou acendeu realmente nesse momento? Não tinha, e aí eu vou falar um negócio da infância que eu descobri recente depois, mas guarde isso aí que você me pergunta depois, porque vai atrapalhar o raciocínio. Não era leitor, nunca li. Foi só técnico por causa de faculdade e coisa. 2021 eu li 20 livros. 2022 eu li 44. Foi o meu melhor ano. Caraca! Eu li uma média quase de 4 livros por mês. 1 livro por semana. Aí eu comecei quase a média dos devorar. bilionários. Quase. 52, né? Eles... Isso. 44. Foi uma imersão. 2023 eu li, se eu não me engano, uns 38, 40. Eu continuei com uma média de 3, 4 por mês, né? Ano passado eu li 36. Aí eu diminuí, fiquei mais estratégico, comecei a olhar com mais afinco para escolher melhor as leituras. Então, é uma coisa louca, né? Porque você fala assim, cara, há 4 anos... Isso é o poder da leitura. Olha onde a leitura me colocou em 5 anos. E Adilson, as pessoas alguma vez me perguntou, né? Ele ler tanto... Você dedica quantas horas por dia? Cara, isso é muito interessante. E fala dos momentos, onde é que você lê? Tá, acho que vai ser legal para a comunidade ótimo. trazer isso. Na verdade, assim, ó, eu leio... Você conhece Pomodoro, certo? Eu faço 2 blocos de Pomodoro por dia de 30 minutos. Às vezes, quando eu tô muito afim, eu puxo mais um de 30. Então, no máximo, 1h30 por dia. Só que, segunda a segunda. Todo dia. Eu sei que você é o cara da rotina. Você gosta disso, né? Todo dia, não tem descanso. Então cara, certeza, a mesma hora por dia. 30 de manhã, você falou que hora e tal. Normalmente é de manhã, primeiro horário do dia. Tomo meu café, pego um bloquinho de 30 minutos. Na hora do almoço, eu sobra um tempinho ali, eu encaixo mais 30. Quando eu tô muito empolgado com alguma leitura, eu pego 30 mais no finalzinho do dia ali. Senão eu não leio, mas 1 hora é cravado. Fato, todo dia. Eu leio, isso é uma outra coisa bem legal. Às vezes o pessoal fica falando, eu preciso de um cantinho de leitura, eu preciso de um ambiente. Cara, eu leio na cozinha de casa. Você senta e lê. Na cozinha de casa, cadeira, tinha umas épocas que tinha umas cadeiras lá em casa, tudo ruim. E. Leitor raiz. Aqui. É isso. Tem cantinho. Lógico, eu tenho meu escritório com ambiente e tal, com a luz amarela. Tem um ambiente pra isso. Mas, cara, é um horário que é o tal do hábito, né? Eu criei o hábito de tomar café da manhã e ler. E você é o leitor que deixa fluir? Ou você fica papel e caneta, vai anotando, vai riscando o livro? Qual é o seu estilo de leitura? Eu não, assim, é até uma coisa meio batida, né? Mas eu não falo que eu não leio, né? Eu estudo. É diferente, né? Então é uma leitura ativa. Então cara, marca texto, post-it, régua. Não é passando o olho, não. Nada contra se você faz isso, mas o estilo de livro que eu leio não é um livro... Eu sou meio ruim para ler ficção, essas coisas. Não é muito minha zona de talento ali, né?
Mas é livro de comportamento, é livro de comunicação, é livro de liderança. Então sempre tem um trecho que me marcou, alguma coisa que eu preciso anotar. Então eu faço uma leitura ativa, rabisco, marco, post-it, colo e assim vai. E nesse universo de leituras, me fala aí livros que te marcaram. Vamos, sei lá, 3, 4 livros que você diz assim, olha, se eu tivesse que enumerar assim... Claro, todo livro, eu acredito muito que a leitura te muda. Total. Ao terminar o livro, você não é mais a mesma pessoa. Se você tá lendo realmente... Porque eu olho assim, Adilson, a pessoa estudou para fazer aquele livro, se preparou para fazer aquele livro. E ela quer entregar uma mensagem para o mundo. Então, o leitor, se ele de fato lê aquele livro vai afetar a vida dele. Total. E aí, eu sei que todos afetam, mas assim, às vezes tem um momento. Então, qual foi o livro que chegou na hora certa, no momento certo, e foi o livro que de alguma forma mexeu contigo? Você disse assim, olha... Boa. Numa biblioteca mundial, se eu tivesse que colocar 3 livros, seriam esses 3. Tá, excelente. Tem 3, assim, e 3 é um número mágico, né? Você sabe que... 3, Tripé, né? 3 é um número mágico. Ó, eu acho que é muito fácil citar esses 3. O primeiro, O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. Cara, esse livro é aquilo que você falou. Às vezes, uma pessoa tá ouvindo agora, vai pegar pra ler O Obstáculo é o Caminho e vai falar, cara, nada a ver, não é tudo isso. Mas é que o livro, às vezes, o livro, quando é bom, ele conversa com você. Ele entra dentro de você, ele te lê. Não é você que lê o livro lê você, né? E aí o Obstáculo ao Caminho, ele foi importante pra mim, porque em 2017 eu tive uma trombose na perna. Aí teve uma ruptura de atividade física, fiquei super mal, de cama por um tempo. Vou encurtar porque o pessoal tá cansado de ouvir essa história aqui já. Essa eu sempre encaixo aqui. Mas assim, fiquei super... fechado, meio depressivo, senti muito baque. Uma recuperação difícil. E isso foi de 2017 até, cara, quando eu comecei a ler até. Em 2020 eu tava ali tentando me reerguer dessa queda. Ok. E a hora que esse livro veio, cara, ele foi um presente ainda, de um amigo meu. E ele conhece a minha história, ele tava perto, sabia que é o Diego, talvez ele vai assistir isso aqui. Ele deu um livro e falou, cara, eu acho que esse livro é o que você precisa ler. E, cara, foi assim, entrou e me rasgou no meio, assim, o livro. Porque o próprio nome já fala, né? O obstáculo é o caminho. Então, às vezes a gente fica nessa de tipo, a vida no final do dia, ela não é cor-de-rosa, né? Ela tem uma série de situações, desafios, problemas. E eu tava no mindset fixo, que a gente falou no começo do episódio, lidando ainda com essa situação, tipo, por que eu? Por que eu tenho que passar por isso? Cara, eu não bebo, não fumo. Tomava uma cervejinha, um vinho no final de semana, mas não era pra ter essa predisposição pra ter uma trombose. Então por que eu? Briguei com o mundo, briguei com Deus, briguei com... Não é possível. E aí a hora que eu comecei a ver, e aí o Ryan Holiday, ele cita muitos exemplos históricos de pessoas que tiveram provações muito grandes e emergiram. Ele escreve muito bem, né? Muito. Comecei um livro dele hoje, inclusive. Ele escreve muito bem. Ele é meu autor top 1. Legal. Esse é um deles. Então, maravilhoso, cara. O obstáculo é o caminho. E isso ficou na minha cabeça. Toda vez que acontece alguma coisa, eu lembro, o obstáculo é o caminho. Ficou forte a mensagem. Ficou forte. Segundo, Brené Brown, Coragem de Ser Imperfeito. Chegou num momento também crucial, cara. Eu tava criando cortes. Eu tava ali, acho que eu li ele em 2022, comecinho de 22. Eu já tinha o corte, tava ali com uns 200 seguidores. Eu que tirei do zero o @corte dos livros, né? Era eu e minha esposa que seguia, que inclusive ela tá aqui assistindo ali, ó. Tirei do zero. E aí, cara, em 2022, eu ainda estava me recuperando um pouco desse episódio da trombose, sabe? Eu tava meio tentando sair do fundo do poço, sabe? Eu tava muito pesado, eu tava com a autoestima baixa, eu tava me sentindo mal, eu tava, cara, tentando fazer alguma coisa para melhorar. E o livro fala sobre vulnerabilidade. E foi importantíssimo porque eu me vi, tipo assim, aceitar mesmo as minhas fraquezas, que nem, por exemplo, uma coisa que é muito interessante, o pessoal olha aqui e fala, pô, Adilson é host, tá batendo papo, vai em podcast, o cara se comunica bem e tudo mais. E eu, pra fazer isso aqui, ó,
Sozinho, eu sou uma lástima. Se você olhar lá no meu Reels, que vocês ainda olha lá depois, vai lá na minha aba Reels. Eu não devo ter feito 50 Reels até hoje. Eu não consigo, eu fico aqui, não dá. E por quê? Porque, na verdade, nessa época, eu não tinha feito... Olha só que interessante. Eu tinha 18... Na época que eu li... Agora eu lembrei. Na época que eu li esse livro, eu tinha 18 mil seguidores. Já. Minimamente um resultado ali, né? Eu não tinha feito nenhum vídeo. Olha só. Só estático. Com os cortes. Olha só que profundo. E eu não tinha aparecido no Story ainda. Porque Adilson. eu tinha esse receio. E eu não me enxergava. Eu olhava pra câmera e eu falava, cara, não sou eu esse cara. Eu nunca fui assim. Caramba. E aí, nesse de aceitar a vulnerabilidade, e ela fala uma coisa que eu sempre uso os discursos do Theodore Roosevelt nos livros dela. Que ela fala assim, a galera vai jogar pedrinha. É fácil pra quem tá na arquibancada ficar apontando o dedo quem tá na arena. Eu falei, é verdade. Eu comecei aí aos pouquinhos e tal. E aí esse dia eu tive uma epifania, cara, nessa leitura. Tinha lá os seus 18 mil seguidores e eu tive uma visão, cara. Eu falei, o Cortes vai bombar. Uau. Num dia correndo no bosque assim, veio assim, ó, tava lendo esse livro, veio um negócio assim, ó, o Cortes vai bombar. E eu não quero aparecer na câmera com o rosto redondo. Foi mesmo, Adilson. Eu não vou me sentir bem, eu vou ser convidado para podcast, esse negócio vai dar certo e eu vou agora cuidar da minha saúde porque não dá mais. Olha só. Rapaz. E aí eu comecei de 22 até agora, eu perdi acho que uns 16 quilos. Fantástico, Adilson. Então esse livro foi assim, e aí tem um ponto importante. Eu não gosto da frase assim, fala um livro que mudou sua vida. Livro não muda a vida de ninguém. O que muda é o que você faz com o livro, o que você faz com a leitura. Fantástico. Então, eu acho que faz muito sentido. Esses dois foram, assim, cruciais. Cara, e o terceiro livro, ele fica numa zona ali muito empatado, mas eu vou ter que escolher, não vai ter jeito. Porque o Brandon é um cara... Brandon Burchard é um cara que toda vez que eu leio o livro dele, ele me coloca nos desafios que eu não quero entrar. É impressionante. Ele é bom. Eu leio ele vai, daqui a pouco você tá fazendo um desafio de 60 dias, você não sabe como que aconteceu. Mas eu acho que antes dele, teve um livro que não é um livro hypado, mas foi muito importante, chamado, um adendo aqui, Fórum Mindset, né? Que a gente falou no começo. Sim, acho que esse... Foi a porta de entrada. Ele é o precursor, então eu não quero também fazer ser injusto com o Mindset. Sim. Né? Tem um que chama Arte de Pensar Claramente. Arte de Pensar Claramente. Ele tem 100 vieses cognitivos. Esse eu não li. É de um alemão chamado Rolf Dobelli. Esse livro, cara, também... Vou falar pra você. Porque quando você começa... Depois que você vê umas coisas, não dá pra desver, né? E aí, a hora que ele começa a mostrar os viés da confirmação, viés da ilusão de foco, eu falei, cara, meu Deus, eu fui manipulado pelo meu inconsciente. O tempo inteiro. E até hoje eu falo, cara, tem coisa que eu não sei do meu inconsciente, até hoje, quando a gente vai chegar no negócio a gente vai chegar naquela pergunta que eu falei pra você guardar aí da infância. E eu comecei a pirar nisso, porque eu falei, cara, todas as coisas que tá escondida numa caixinha, e no final do dia, as decisões que a gente toma não são conscientes. Não é. A gente acha que a gente está tomando decisão consciente, só que não é. Então esse livro também, ele me deu uma sabe quando eu pego o elástico e faz assim? Ele fez assim com a minha cabeça, cara. Ele falou, ó, cabe mais tudo isso aqui de conhecimento aqui, porque eu fiquei transtornado. Eu falei, cara, eu tô com 41 anos, como é que eu não tinha... Isso é o poder da leitura, porque às vezes você fica assim, você acha que você sabe, um bom leitor sabe que ele é limitado. Ele tem humildade intelectual. A hora que ele deu essa puxada, eu falei assim, cara, eu sou limitado demais, eu não sei nada. Eu falei, eu tenho 40 anos, eu achava que eu era um baita líder. Eu falei, nossa, eu preciso estudar muito. Me dá todos os livros. Isso foi na época que eu comecei a fazer essa imersão com ele 44, que eu falei, não, agora eu preciso aprofundar, porque eu sou muito raso.
Acho que esses 3 livros. Que legal. E você comentou uma vez que você gosta de pegar o autor e você devora todos os livros dele, né? Sim, Você vai na eu linha gosto da inteira, imersão. Você gosta de entender além de raciocínio dele. Porque assim, eu penso que assim, se eu me identifiquei com um autor, ele vai ter outras obras muito próximas àquilo, que nem, por exemplo, Ryan Holiday. Ele vai falar sobre estoicismo. Uhum. E aí ele vai entrar em virtudes cardeais, ele vai entrar em coragem, ele vai entrar em sabedoria, ele vai entrar em justiça, ele vai entrar nas virtudes. Então eu faço uma imersão, eu gosto de fazer imersão no autor. E aí, recentemente, eu peguei um outro método, o método Adilson. Eu tô fazendo imersão no mentor do autor. Nossa! Que nem o Ryan Holiday. Eu falei assim... Isso é legal, hein? Vamos chegar nisso. Você vai atrás da bibliografia do na cara. Na fonte. Porque assim, o Ryan Holiday, eu acho ele fera. Eu acho ele o cara, é o meu escritor. Quem que ele aprendeu? Quem que é o mentor desse cara? Nossa, faz sentido. Cheguei no mentor dele, o Robert Greene, ator de 48 Leis do Poder. Sim. E o Ryan Holiday, ele na infância dele, ele largou tudo e foi trabalhar de graça pro Robert Greene. Ele falou, quero aprender com você. Olha só. Aí vai vendo. Aí eu peguei, bom, o Ryan Holiday, então, ele tem... minha cabeça hoje, né? Quem que é o mentor do cara? E quem que é a pessoa mais inspiradora pra ele? São coisas diferentes. Nem sempre o mentor Perfeito. é a pessoa mais inspiradora. Então, o mentor é o Robert Greene. Eu falei, quem que é a pessoa mais inspiradora dele? Eu comecei a olhar e pesquisar e tal, descobri o cara. Chama... fugiu o nome agora, peraí. Steven Pressfield. Ele escreveu Arte da Guerra. Não, Arte da Guerra não. Ele escreveu A Guerra da Arte. Ele escreveu Carruagens de Fogo. Ele é um baita escritor. E ele é a inspiração. Ele é a inspiração do Ryan Holiday. Olha o que aconteceu. Eu peguei, o Ryan Holiday um dia fez um vídeo, falou assim, cara, todo mundo que é criador, seja de conteúdo, empreendedor, precisa ler esse livro. A Guerra da Arte. Guerra da Arte, não é Arte da Guerra, Guerra da Arte. E ele fala que os criadores têm uma energia no universo chamada resistência, que é algo que vai bloquear você de seguir em frente. E aí ele malha o livro falando sobre resistência. Tem uma energia chamada resistência. Pirei no cara, espetacular. O dia que eu peguei o livro dele para ler, e eu folhei, e eu li umas páginas. Eu falei assim, cara, se alguém me dá esse livro sem capa, eu falo que é o Ryan Holiday. Olha só. Tamanha a inspiração. O padrão de escrita, de pontuação, de como fechar um capítulo, de como concluir um raciocínio. Eu falei, cara, esse livro aqui, se ninguém me fala capa e fala, lê, eu falo Ryan Holiday. Então eu comecei a ir nas fontes dos caras. Muito bom. Entendeu? Fantástico. E aí o Robert Greene, ele escreveu 48 Leis do Poder. Maestria, sedução. Maestria. Vamos chegar nessa pergunta, eu não quero fugir do seu roteiro, não quero atrapalhar o seu roteiro, hein? Vamos lá. Mas assim, ó, que é o negócio da infância. Você falou, cara, você não era leitor quando você era criança? Não. Olha esse plot twist agora. Comecei a ler Maestria, montei um segundo clube chamado Grupo Secreto, convidei uma galera para ler comigo, vamos ler Maestria. E aí na Maestria ele começa a falar sobre vocação, é o primeiro capítulo. Aí ele fala, cara, todo mundo tem uma vocação. Só que quando você começa a crescer, você começa a tomar decisões com base em dinheiro, com base em carreira profissional, com base em aceitação e tudo mais. Você vai se distanciando da sua vocação. Porque você quer se encaixar, você quer fazer algumas coisas. Aí ele fala pra fazer um exercício. Cara, volta lá na infância e dá uma olhada com carinho lá. Aí eu fiquei com esse negócio na cabeça. Peguei e mandei um WhatsApp pra minha mãe. Ô mãe, quando eu era pequeno, ali, infância, começo ali da minha vida adolescente, tinha alguma coisa de livro? Não é possível, porque ele foi tão contundente e ele mostra vários relatos que quando você encontra o seu propósito, tá lá na sua infância, na vocação que você deixou pra trás e não percebeu. Ô mãe, tem alguma coisa com livro na minha infância? Ela, não, acho que não, eu vou ver. Um dia ela chega em casa, foi lá em casa uma sexta-feira, entregou um livro na minha mão, falou assim, ó, você foi premiado quando você era criança
num concurso de redação e tem um capítulo seu nesse livro. Uau! Ou seja, eu sou um escritor. Só que eu não sabia. É um livro em coautoria. A escola que eu estudava fez um concurso de redação Que demais. do grupo todo. E selecionou. E aí eu fiz uma redação. Era uma ficção. Tinha que montar uma história. Isso eu tinha 14 anos. Só que, cara, você acha que eu lembrava disso? Que sensacional. Lógico que não. Ela pegou o livro, tá eu lá eu lendo, li. Eu não lembro, Augusto, nem de ter como eu escrevi aquilo. Uhum. É como se aquilo não fosse parte da minha vida. Então, respondendo a pergunta que você fez lá atrás, acho que tinha alguma coisa já. Uhum. Eu acho que ainda, vou além, eu acho que ainda tem coisas que tá no meu ponto cego, que eu não tô enxergando, que tá lá atrás, guardado em algum lugar, que eu não sei qual. Que demais. Que acho que algum dia a gente vai descobrir isso junto. Que legal. Muito obrigado por compartilhar. Estamos no 50º episódio aqui do Cortes. Eu quero pedir para você agora, comenta aqui embaixo como tá sendo ouvir o criador. Como é que tá sendo? Quais insights você tá tirando aí? Comenta aqui, deixa uma mensagem. O que o Cortes tocou em você? O que é que você aprendeu durante esses 50 episódios? Qual episódio você assistiu? Qual que você mais gostou? Deixa aqui, vai ser legal para Adilson também receber esse carinho, né? Ele deixa para tantas pessoas, então quero pedir também que você faça isso aí no Cortes. E aí, meu amigo, agora vamos avançar no tempo. Boa. Começou a ler. Me fala do ecossistema do Cortes. Tá bom. Podcast, você começou a ler, criou a página. Você e sua esposa, aí você falou, aí veio podcast, veio comunidade, virou um negócio. Me fala desse ecossistema. Primeiro, como surgiu, qual foi o estalo, e depois da criação do ecossistema. Cara, o estalo é um negócio muito louco, cara. Eu acho que foi um chamado, hoje olhando pra trás, acho que foi um chamado, cara. Um despertar. Sei lá, cara, é muito louco. Porque foi assim, eu lembro até quando foi que eu criei. Foi tipo assim, era 16 de agosto de 2021. Eu tinha acabado de fechar o livro Mais Perto que o Diabo. Ok. Acabei o livro. E naquela época eu já tava numa rotina boa. 2021 eu já li os meus 20 livros ali em 2021. E eu tava sentindo que o conhecimento tava indo embora. Eu li o livro, eu falei, cara, tá indo embora esse conhecimento, eu não tô conseguindo reter isso. Porque eu já tava numa rotina muito voraz, assim, pra quem não era leitor, né? Falei, como é que eu faço pra guardar mais esse conhecimento? Aí eu lembrei que a Gabi, que foi a professora, tem um episódio da Gabi aqui, inclusive, ela me ensinou a ler, ela ensinou técnica, ela ensinou como fazer uma resenha, um fichamento, anotação e tal. E aí eu falei, cara, vou fazer uma resenha aqui do livro. Aí peguei meu notebook, abri e falei, vou pôr aqui no Google Docs aqui, vou escrever os meus insights. O que eu achei do livro, qual o grande aprendizado. Cara, não sei de onde veio, não sei porquê, não tinha essa ideia. Eu falei, e se eu jogar pro mundo? Olha só. Porque eu ia pôr no Google Drive. Uhum. Ia ficar pra mim, guardadinho lá na nuvem. Aí eu falei, se eu pôr no mundo? Cara, olha o que eu vou te falar agora, foi num espaço de 1 hora. Nossa! Foi tipo assim, ó. Insight criativo. Foi tipo assim, ó. Deixa eu ver. Aí eu fui no Instagram, eu falei, fiz um benchmark rápido. Quem que fala sobre livro? Olhei, tinha uns 2, 3 pessoas. Eu falei, tem 2, cabe 3. Olha só. Primeira coisa que eu fiz, porque eu queria saber se tinha nicho pra isso. Uhum. Senão eu tô viajando aqui, nada a ver, né? Porque eu falei, eu quero compartilhar minhas leituras, né? Sim. Olhei, tinha 2, 3 pessoas. Eu falei, legal. Acho que cabe mais um. Voltei, voltei e falei, não vou fazer a resenha. Aí eu fiquei assim, cara, mas que o nome, hein? Como é que eu vou bolar esse nome? E na época, 2021, era pandemia ainda, tava todo mundo em casa, não tinha vacina ainda nessa época, não tava tudo muito ali. E tava muito hypado podcast, tava muito hypado corte de podcast. Sim. Aí eu falei, bom, o corte do livro acho que é legal. Cortes dos livros. Tem corte do podcast, corte do livro. Deixa eu entrar lá no Instagram. Eu voltei no Instagram, fui lá, tinha minha conta pessoal na época, que hoje não existe mais. Fui lá, digitei lá, adicionar nova conta, @cortes dos livros. Pegou. Primeira vez, tá? O nome é o mesmo desde o primeiro dia. Tá livre. Assim, avancei e tal. Aí precisava pôr uma foto. Eu falei, e agora? Precisa uma foto. Aí eu deixei o celular, fui pro Canva.
Fui pro Canva e tal, indo lá e tal, digitando. Falei, tem um negócio aqui. Cara, eu gosto de laranja. Laranja é uma cor legal, tá aí? A laranja preto até hoje. Muito bom. Laranja é uma cor legal, preto legal. Vou criar um logo. Criei um logo no Canva. Peguei, baixei. MVP total. Total. Baixei, pus a foto e avancei, gravei, tá no ar. Aí eu falei assim, bom, preciso fazer um post, né? Preciso fazer um post. Eu falei, e agora? Eu tinha acabado de ler um livro, era o Mais Perto que o Diabo, e eu tinha acabado de ler um livro também, que era As Cartas de Bezos. Jeff Bezos. Maravilhoso esse livro. Você leu? Ele é bom, né? Nossa, ele é muito bom. Bezos é bom. E tinha uma frase muito marcante nesse livro, cara, que é, e se o maior risco for não assumir risco? Aí eu falei, essa frase faz sentido por um primeiro post. Porque eu tava me arriscando a fazer o que eu tava fazendo também, né? Mas e se o maior risco for não assumir risco? Fui lá, entrei no Canva de novo, peguei uma arte nada a ver, eu tenho vergonha. Não volta. Eu vou muito olhar depois. Não volta nas primeiras postagens. Vocês vão sofrer, viu? Sabe por quê? Tô com 1.750 postagens. Vai demorar. Vai demorar pra chegar lá. Aí eu pus lá. E se o maior risco for não assumir risco? Postei. Tá no ar. Em uma hora eu fiz um benchmark, criei o logo, quebrei o primeiro corte e tal. Minha esposa chegou, eu falei, amor, fiz um negócio lá. Ela falou, você tá louco? Você tá louco? O que você tá fazendo? Foi um impulso empreendedor ali, criativo. Uma hora. Aí eu falei, acho que eu vou começar a compartilhar as leituras. Foi tipo isso, né? Tava na cozinha. Era um dia à noite, eu tava na cozinha com o notebook assim, ó. Criei. Gente, vou jogar pro mundo esses negócios. Que jogar pro mundo. sensacional. E de lá fui criando. Aí, lógico, eu tava tentando entender meu flow, tentando entender minha rotina, em trancos e eu barrancos. acho que tem uma parada de que meio que os aprendizados dos livros, você já percebeu isso? Chega momentos determinados da sua vida que você tem um insight, tem uma ideia, um caminho, uma estratégia, você não sabe de onde veio. Eu acredito que vem desse conhecimento acumulado. Você vai guardando o repertório e aquilo vai ser usado em algum momento. Total. Ele aparece no momento certo. Total. E eu vou chegar no ecossistema. Mas aí o que aconteceu? Eu já era um cara que eu consumia muito podcast. Você tá scrollando aí. Eu tô procurando aqui, ó. Eu vou mostrar pro pessoal. Eu já era um cara que eu consumia muito podcast. Cara, em 2021, sabe aqueles indicadores do Spotify que aparece no final de ano? Retrospectiva e tal. Em 2021, eu consumi 22 mil horas de podcast. Em um ano. Gente. Inclusive, olha que curioso. Você fala assim, cara, Adilson, tem o corte e tal. Eu consumo mais podcast do que eu leio. Olha só. Muito mais podcast. Isso as pessoas não sabem. E olha que interessante, né, Adilson? As 10 mil horas de novo, né? As 10 mil horas. Porque nada é do nada. Olha que interessante. Vai, continua. Aí, cara, o que aconteceu? Eu ouvi um podcast um dia, tava o Thiago Nigro, o Bruno, o Perini e Joel. Três cabeçudos, hein? Eles estavam no flow. E aí o Bruno, aquele dia, cara, foi também, tipo assim, deram 2 voadoras em mim, né? O Bruno falou assim, ó, comece antes de estar pronto. Eu falei, bom, comecei antes de estar pronto, né? Porque o que eu fiz aqui, eu nem sei o que eu fiz em 1 hora, né? Falei, legal, acho que eu tô alinhado. Comecei sem estar pronto, porque realmente eu não tava pronto. Aí o Thiago Negro falou assim, ó, é o seguinte, você quer ter sucesso no Instagram? É 1 feed por dia, 2 stories. Se você fizer isso por 10 anos, você vai estourar. Viralizou, eu lembro que ele fala. Você lembra? Tem um corte dele que viraliza, né, disso. Eu cheguei em 18 mil seguidores fazendo isso. Desde esse dia que eu ouvi, eu estou sem furar no feed. Eu estou desde novembro de 2021 sem furar no feed. Por isso que você tá scrollando aí faz 5 minutos para chegar na primeira. Eu não furo no feed. Faça chuva, faça sol, sai post. Entre mortos e feridos, sai post. Por quê? E aí tem uma outra coisa. Eu sou bom de obedecer, cara. E nem todo mundo é bom de obedecer. Se um cara que eu admiro fala, faz isso, e eu respeito e admiro ele, por que eu não vou fazer, pô? O cara tá falando, o cara tem sucesso, deu certo. O cara tá falando, vai por esse caminho, vai dar bom. E eu tô desde novembro sem fazer corte. São os filhos se adendo. Mas aí, deixa eu chegar no ecossistema. Eu fiquei, Augusto, e eu falo isso na minha comunidade direto. Eu fiquei de agosto de 21
até abril de 23 só entregando. Faturamento era R$0. Gerando valor. Só entregando. O dia que a gente se conheceu na mentoria do Joel, eu falei, cara, realmente eu tô na mesa certa. Porque eu olhei do lado lá na turma que a gente tava e fatura isso e tal, eu faturava 0. E aí eu lia muito, eu falei, sente nas mesas com pessoas melhores que você. Eu tô no lugar, só tem nego fera nessa mesa aqui, eu tô aqui. Eu não tinha faturamento. Eu criei o Clube do Livro depois que saiu de lá, porque a gente saiu de lá com eu estruturei o Clube do Livro lá. Aí estruturei o Clube do Livro e foi o meu primeiro produto, o Clube do Livro. Isso foi em maio. Chegou? Só pra chegar aqui, pra compartilhar aqui com o pessoal, a questão é, se o maior risco de todos for não assumir risco suficiente. Então, é isso aí. Primeiro post, tá aqui, ó. Coloca o zoom aqui. Olha a data, dá pra ver a data, será? Olha aí. Dá pra ver, não. Se não embaixar aqui. 16 de agosto de 2021. 16 de agosto de 2021. Foi onde nasceu. Achei aqui, demorei, hein? Demorou, você ficou falando. Cara, você aqui, ficou uns 5 minutos dando um scroll aí nessa tela, hein? E era feião, hein? Os era muito feio. Olha esse colorido depois. Eu tava tentando entender a minha identidade visual. Péssimo. Tava vai tentando lá, continua, entender. desculpa. Aí eu peguei e criei o Clube do Livro em maio de 23, que é a comunidade Mentes em Transformação, tá aí até hoje. Em 23 eu falei, em 23 é o Clube do Livro, tirei do chão e tá aí até hoje. Que é um Clube do Livro com foco em habilidades comportamentais. Inteligência emocional, liderança, comunicação, foco, tudo que essas habilidades que a gente não aprendeu na escola. Sim. E aí eu tô com uma ideia de cada ano... Aí vou falar uma coisa que você tá muito alinhado, você vai ficar orgulhoso agora. Cada ano eu tenho que dar um salto de fé. O meu salto de fé em 2023 foi o Clube do Livro. Ok. O meu salto de fé em 24 foi o podcast. Que vai fazer um ano agora em julho. E aí tem o podcast. Aí esse ano eu criei um outro produto que não é o meu salto de fé, foi algo ali mais que eu entendi que tinha algumas pessoas, eu olhei pro meu ecossistema e tem o meu Clube do Livro. E tem pessoas ali que estão num nível de consciência um pouquinho acima da média. Né? Porque no Clube do Livro tem muita gente, né? Tem a pessoa que está querendo criar o hábito, tem a pessoa que já é leitor, tem a pessoa que quer mais técnica, tem a pessoa e tem... Então, é muito eclético o pessoal. Aí eu falei, cara, tem uma galera aqui que eu acho que dá para ler uns livros mais profundos. E eu criei um outro Clube do Livro só para 10 pessoas, exclusivo, e eu convidei essas 10 pessoas. Chamado Grupo Secreto. Grupo Secreto. Isso aí deu um boom, deu uma dor de barriga. Ao mesmo tempo que foi bom, deu uma dor de barriga. O que é esse Grupo Secreto? Por que é secreto? Eu queria fazer exatamente isso. Era esse desconforto que eu queria. Por que algumas pessoas estão no Grupo Secreto e outras não? Como que faz para entrar? E na verdade, eu convidei pessoas que eu queria ler junto. Eu falei, cara, eu quero estar perto dessas pessoas. Eu gosto dessas pessoas. Olha que legal. Eu acho que a gente tem uma troca muito rica. Porque no Clube do Livro, chega um momento que é uma aula. Então, às vezes, não tem espaço para muitas trocas. Você queria espaço para trocar. E eu criei esse segundo. Mas eu ainda tenho uma carta na manga ainda para 2025 que eu não posso falar. Legal não posso falar. Mas o ecossistema foi isso. Foi começando e eu sou um cara que, eu respondo todo mundo na DM. E é sempre eu que respondo. Então eu fui engajando a galera comigo ali. A galera que tá ali tá muito engajada comigo. Independente se tá no meu Clube do Livro, se não está no meu Clube do Livro, ela tá engajada comigo. Que legal. Porque eu tento gerar essa proximidade. Uau, fantástico. Que legal essa ideia de ecossistema, viu, Adilson? Acho que faz super sentido pro seu negócio e pra tudo que você tá criando. Muito legal mesmo. Boa. 50 episódios. Tá. Não quero ênfase no episódio. Tá mas bom. Se você tivesse que elencar, sei lá, de 3... Eu gosto de tipos de número. Então, 3, 5 ou 7. 3, 5 ou 7. Isso. Tá bom. Princípios, lições que te marcaram nesses 50 episódios. Você disse assim, olha, isso aqui...
Quando eu for publicar o meu livro, com certeza esses 3, 5 ou 7 estarão lá. Vamos no 3, que o 3 é... É que no outro, não, é porque no outro você falou 3, mas você falou do Breno Bochá e falou da Carol Dweck. Escapou, Foi 5, né? Foi 5. Foi 5. Vamos ver. Cara, eu vejo assim, ó, princípios atemporais. Coisa que, cara, todo mundo sentou aqui e falou. Rotina. Rotina, cara. Olha só. Todo mundo falou de rotina. Todo mundo falou rotina / disciplina. É isso, cara. Não tem fórmula mágica, não dá pra pular etapa. É árduo. E aí tem uma frase de um cara que eu sei que você leu e você gosta também, que é o Arnold Schwarzenegger. E ele fala uma frase assim: as pessoas desistem quando descobrem que o trabalho árduo é árduo mesmo. Todo mundo que sentou aqui falou da importância da rotina. E não tô falando de rotina de leitura. Rotina. Ter sua rotina, acorda sabendo o que vai fazer. E isso, cientificamente, a gente já sabe que o nosso cérebro toma muitas decisões por dia. E quando a gente tem uma rotina, a gente libera a nossa mente para não tomar decisões. Ela já sabe o que vai fazer. Ela já entra no piloto automático. Então, rotina e disciplina, cara. Todo mundo que tem sucesso falou sobre isso. Uau. Tudo. Segundo, autorresponsabilidade. Cara, isso é muito forte. Muito forte. O quanto as pessoas chegam e falam: a culpa é minha. Caramba. A culpa é minha. Lógico que todo mundo evoluiu para ter essa consciência de falar que a culpa é minha, porque por natureza a gente vai botar a culpa em alguém. Igual o meme lá do Homer: se a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Mas as pessoas sempre falam: a minha vida mudou quando eu descobri que eu tenho que ser mais autorresponsável. No final do dia, a culpa é minha e eu tava querendo criar desculpas, querendo criar situações para contar uma história na minha cabeça. Então, autorresponsabilidade foi um princípio muito forte que eu percebi. Não tem mimimi, sabe? O pessoal muito assim. Então, rotina / disciplina. Vamos fazer 2. Rotina, disciplina, autorresponsabilidade. Tô no 3 já. Você que sabe. Vamos 3. Vamos ver um outro aqui que eu acho que marcou. Eu acho que não é um princípio, mas é uma coisa... Não sei se é um princípio ou não, mas eu vejo que o quanto a comunicação é importante. Uau. Porque assim, para você se apresentar para o mundo, vender o seu negócio, ter sucesso, liderar, se você não melhorar a sua comunicação, a comunicação é a chave mestra, cara. E aí muita gente falou nisso, que deu uma destravada, o negócio deu uma decolada, quando você olhou e falou assim: eu preciso... Aí entra um pouco da autorresponsabilidade também, de falar assim: não, eu preciso melhorar minha comunicação. Mas a comunicação, ela é a chave mestra, cara. Uau. Ela Acredito muito nisso. Vai te levar em outro lugar, cara. É a habilidade milionária. E um último, que eu acho que tem a ver com uma coisa que deu muito forte, bateu muito forte assim. A maioria das pessoas que sentaram aqui, elas... No momento que, assim, vou melhorar a resposta. No momento que ela destravou uma área da vida dela, seja ela qual for, ela tomou aquilo como propósito. E aí eu me conectei muito com isso. Porque a leitura também era meu bloqueio, eu não era um leitor. Quando eu destravei minha leitura, ela virou meu propósito. E aí tem uma frase que um cara muito famoso fala, não vou citar o nome porque ele é muito polêmico, mas ele fala assim, e isso veio muito forte, eu comecei a enxergar nisso, comecei a ver padrões: o seu propósito tem intimidade com o seu bloqueio. Então, muita gente que sentou aqui, que tem uma carreira, que empreendeu, que lidera... Porque quem sentou aqui foram 2 personas principais. Ou um escritor, ou um executivo, empreendedor que usa muito a leitura como ferramenta. E parece que a pessoa toma aquele destrave como levanta a bandeira e fala: eu vou defender essa causa. Que legal. Isso
Pode ser que seja uma enviesada por causa de 50 episódios só, mas isso é muito forte pra mim. Eu comecei a olhar, cara, a pessoa destrava, vira propósito. A pessoa destrava, vira propósito. A pessoa destrava, vira propósito. Que legal. E você tem algum fun fact, por exemplo? Você reassiste seus episódios? E, cara, no começo eu assistia mais. Porque eu tava meio inseguro ali e tal, né? Só que o que acontece, cara? Às vezes não dá pra assistir. Por quê? Às vezes eu tô gravando de quarta quando sai o episódio. Então nem sempre dá. Às vezes eu assisto, às vezes não. Às vezes eu não assisto. Se eu assistir, eu sempre vou achar um ponto de melhoria. Então, às vezes eu prefiro... Por que que acontece? Por que que acontece? Eu sou assim. Eu, assim, aqui, eu sou mais tranquilo, eu não tenho muito esse negócio de perfeição. Até outro dia, minha caneca tirava foto com caneca que tava meio trincada. Eu sou desencanado com essas coisas. Só que no meu interno, eu busco a perfeição. Dentro do quarto ali, eu comigo mesmo, eu não admito. A régua é alta. A régua é alta. E se eu começar a ver, pode ser que, às vezes, vai criar uma coisa na minha cabeça, sabe a conversa que você vai ter com você mesmo? Sim. Que às vezes pode tirar um pouco o meu jeitão, pode tirar um pouco esse negócio de deixar um bate-papo, porque eu vou ficar reparando, putz, aqui preciso melhorar, eu vou engessar o negócio. Engessar, total. Então eu deixo, mecânico. Eu deixo rolar. E o Bruno que tá aí, ele sabe direto, quando tem erro aqui, eu não falo pra ele, eu falo, vai, põe no ar assim mesmo. Por quê? Cara, vida é real. Aqui é dois seres humanos conversando, a gente tem as nossas vulnerabilidades, os nossos pontos de melhoria, e eu acho que é isso que conecta. Sim. Conecta, às vezes eu vou começar o episódio, eu erro o sobrenome do convidado, mas aí eu faço um jeitão, que eu faço uma piadinha e dá uma quebrada no gelo. Igual, por exemplo, o episódio que eu tava gravando, que vai ser um antes desse que vai ao ar com a Isabela. Cara, lá entrevistou Will Smith, Morgan Freeman, Leonardo DiCaprio. Cara, e foi entrevistado por você. Foi entrevistado por mim. Como que eu começo o episódio? Na hierarquia você tá maior do que eles. Brincadeira. Eu falei, como é que eu começo esse episódio? Eu falei, pessoal, eu vou correr um risco absurdo aqui. Cara, olha o naipe dessa... Então, eu faço umas piadinhas. Sim. E é o meu jeitão. Sim. É o meu jeitão. Então, se eu começar a olhar muito, eu vou encontrar ponto. Então, deixa lá e vai embora. E quem é a sua inspiração em podcast? Você escuta muito? Sim. Quando você começou, tinha alguém que você disse assim, olha, essa linha é uma linha que eu gosto. Sim. Quando eu comecei, eu consumia muito o Joel. Muito. Tanto que a gente se conheceu na mentoria dele. Consumia muito o Joel. Eu achava ele ele é muito bom. Baita comunicador. Mas eu gosto de ir mudando, sabe? Eu gosto de ir mudando intrinsecamente. E eu achei isso legal porque no livro Maestria, depois ele fala que você tem que mudar de mentor. Ampliar. Porque senão você vai ficar enviesado com uma linha de raciocínio só. Então ele fala que você... Eu comecei a olhar, comecei a mudar e tal. Mas eu acho que assim, um cara que pra mim é o melhor perguntador. Porque é um perguntador, né? O Clóvis que fala isso. Eu sou um perguntador. É o Ricardo Basalha. O Baza. Você é louco, cara. Lugar de potência. Nossa, não dá. O nível de pergunta... Ele é diferente, né? Ele é muito acima, cara. Eu olho... Os episódios dele, normalmente os podcasts que eu ouço lavando louça, ouvindo alguma coisa, correndo e tal. O dele, eu paro... Pra anotar. Ele, eu acho que assim, ele é um cara que ele tem um nível intelectual de pergunta. Lógico, ele é um headhunter também, ele tem que fazer boas perguntas, é o trabalho dele, mas ele é a pessoa mais inspiradora, assim, como nível de pergunta, e ele tem esse jeitão. Ele tem esse jeitão meio assim, na dele e tal, ele tem umas piadinhas, ele tem um jeitão, então pra mim ele é um cara muito inspirador. Mas aí tem um outro contraponto. Ele é um cara que é um inspirador, mas eu tenho um outro que... Ninguém vai descobrir aqui. Eles não vão nem imaginar. Mas eu adoro o jeito dele e eu modelo algumas coisas dele. Rafinha Bastos. Olha só. Eu acho ele um baita 8 minutos. Entrevistador. Ele se põe num lugar de muito... Porque às vezes a pessoa às vezes olha o Rafinha e fala, pô, Rafinha é arrogante, Rafinha é isso, Rafinha é aquilo, porque ele teve polêmicas ao longo da carreira dele. Okay.
Mas ele entrevistando, eu acho que o nível de pergunta dele é excelente e ele põe um sarcasmo que é dele, que eu acho incrível. Esse jeitão, essa ironia. Ele põe uma ironia que só percebe quem é fã dele, quem acompanha ele há muito tempo. Então você vai falar, mano, nada a ver com o que esse cara tá falando. Que legal. Então o Rafinha é um cara que eu gosto. E por último, pra citar 3, Fábio Porchat. O Porchat. Cara, pra você ter uma ideia, eu vou contar uma curiosidade. Você falou de fanfic curiosidade? A gente em casa tem uma brincadeira que quando eu comecei... O Porchat, eu gosto do jeitão dele. Eu jurasse assim, eu tenho um cachorro chamado Porchat. Não. Quando eu comecei a gravar, eu gosto do estilo dele de usar ele nunca tá com uma roupa só. Ele tá com uma camiseta, ele tá com um acessório por cima. Que nem hoje eu tô aqui com 2. Sim. Ele tá sempre assim. Sempre. Você nunca vai ver. Muito difícil você ver ele só com uma camiseta. Ele tá com sempre 2. E aí em casa, quando eu fui criar o podcast, a Ariane fala, como é que você... vamos criar o podcast? Eu falei, eu vou de Porchat hoje. Que ela já sabe o que é. Ela é personal stylist. Ela que cuida do meu visual, né? Tomara que ela aprove aqui o meu look pra entrevista de hoje. Tá aprovado. Então eu falo, vou de Porchat. Ela falou, vai de Porchat. A gente já sabe que é um código nosso, que é o quê? Duas peças. É o jeitão dele. Olha só. Então é uma pessoa que eu admiro também. Que legal. Esse bloco aqui, você falou muito sobre tirar ideias do papel, de como começar. Tá. Que dica você daria, Adilson, para pessoas que querem empreender, querem começar alguma coisa? Me dá aí uma dica pra galera aí também. Cara, primeiro de tudo, aquela frase que eu falei, começa antes de estar pronto, cara. Se você ficar esperando o melhor cenário, o melhor momento, não tem melhor momento, cara. O melhor momento foi ontem. O segundo melhor momento é hoje. Não tem, cara. Porque se você ficar esperando... não, eu preciso de uma câmera para gravar, eu preciso de um iPhone, eu preciso de um computador, eu preciso... Cara, você não precisa de nada, você precisa ter coragem. Olha só. Você tem coragem? Se tiver coragem, tem que sair do papel, cara. E aí tem uma coisa muito... que eu li num livro do Adam Grant, eu sei que você curte ele também... que eu acho que às vezes as pessoas, elas, que tem a ver com isso, com a sua pergunta, que as pessoas procrastinam muito, né? Então, às vezes, ela quer criar um negócio, ela quer empreender, ou ela quer tirar algo do chão, mas será que de verdade ela quer? Ou ela quer uma aprovação, ou ela quer fazer parte de um grupo, ou ela quer ir no digital porque tá na moda, afinal todo mundo tá no digital, eu vou pro digital também. Então, será que você quer mesmo? Então, acho que segunda coisa é, você quer mesmo isso? Porque o que acontece? A procrastinação, e o Adam Grant explica isso muito bem, ele fala que você está no ponto A e você tem que ir para o ponto B. Você vai tirar um negócio do chão aqui no ponto A. E você tem uma visão ou lugar que você quer chegar no ponto B. Você tem um caminho a ser percorrido. O que é a procrastinação? Você não consegue gerenciar as suas emoções nesse percurso. Isso é procrastinação. O que eu quero dizer com isso? Talvez você não queira realmente, talvez você acha que você quer uma coisa, mas no fundo você não quer. Sensacional. Por quê? Quando você quer, você paga esse processo. Você vai fazer com disciplina. Quando você tem a clareza do que você realmente quer, e a gente vai retomar puxando ao poder da auto-performance do Brandon Burchard. O primeiro hábito é clareza. Então, primeira coisa. A segunda é, começa antes de estar pronto. A segunda, será que você quer isso mesmo? Você quer. Senão, às vezes, cara, você tá só na modinha. Todo mundo tá no digital, eu vou pro digital também. Ou eu vou ter uma mentoria porque todo mundo tem. Cara, não vai rolar. Por quê? Porque se você não tiver clareza, não vai passar pelo você vai desistir no meio. Que é aquele, né, que aí ele dá vários exemplos. Que nem, por exemplo, na academia. Você quer perder uns quilinhos. Você vai um dia, você não sente resultado nenhum. Você vai 2 dias, você não tem resultado nenhum. 3 dias, 4 dias, 1 semana, 2 meses. No final do primeiro mês, você vai ver que você perdeu 200 gramas. Se você tiver comprometido
com esse objetivo, você vai continuar. Então, não tem fórmula mágica, não vai ter, não é isso aqui, cara. É o tal das 10 mil horas. Sim. Então, você tem que ter a clareza se você tá pronto para pagar esse ticket das 10 mil horas. Porque senão o que vai acontecer? Você vai desistir, cara. Então, em resumo, comece antes de estar pronto e tenha realmente clareza se você quer isso, cara. Muito Senão bom. você vai perder tempo. Que legal, que legal. E Adilson, você pode soltar spoilers aí? O que é que vem pela frente no Cortes Livros? 50 episódios, o que é que você tá pensando agora? Vai ser diário o programa, brincadeira. O que é que você tá pensando pra frente? Eu vou dar um spoiler. Tá bom. Vou dar um spoiler. E eu tava falando do Brandon, né? Eu sou fã do Brandon, eu sei que você curte ele também. Eu comecei o Poder da Alta Performance junto na minha comunidade, eu já tinha lido ele, li de novo. Eu começo o livro e eu falo, mano, eu vou dominar o mundo. E aí, 7 horas da manhã, eu tô no meu pico. Eu tô no meu melhor momento. E agora, 1000 por hora. 10 horas da noite, eu tô reclamando. Ah, não vai dar mais, cara. Eu acho que não dá, vou, sei lá, desistir. Porque eu só tô cansado, entendeu? Mas aí eu comecei o livro, eu vou criar 5. Aí ele fala sobre as suas próximas 5 passos. Uhum. E olha que interessante. Lá em 2023, quando eu li a primeira, eu defini meus 5 passos. Um era o Clube do Livro. Olha só. Em 2023. O outro era o podcast. Um era um infoproduto que eu ainda não tenho. Uhum. E eu não tenho meus próximos 2 passos. Tenho dúvidas. E aí, por causa da clareza, eu não vou arriscar. Uhum. Eu prefiro que uma hora vai surgir alguma coisa, né? Comecei o livro achando que ia dominar o mundo. No final do livro, ele vem sobre as armadilhas da alta performance. Uhum. E aí tem uma frase maravilhosa que ele fala: diminua a velocidade, fale mais não e seja estratégico. Uau. Aí toda vez eu falo, Brandon, ele é uma montanha russa, né, cara? Porque ele começa assim, levando você, Depois ele dá uma paulada. depois ele fala assim, não, calma. Veja bem. E aí tem uma coisa que eu quero fazer, e é um baita spoiler, e já vou jogar aqui pro ar, porque é isso, né? Vamos. Todo mundo na expectativa. É por isso que a gente tava esperando. Eu quero criar uma nova grade no canal do Corte dos Livros. Olha só, vai virar canal de TV, multicanal, vários programas. No longo prazo, sim, mas eu vou pro próximo. Sim. E aí é um passo, tem que dar o passo. Perfeito. Tem o Corte dos Livros podcast. Quarta, entrevista. Tá vendo aquelas 2 cadeirinhas ali? Estou vendo. Fazer um talk Olha. em outro dia da semana pra falar sobre livro. Ô, rapaz. Inclusive, que coisa boa. Você já está convidado e eu acho que a gente deveria falar sobre Brandon Burchard. Brandon, vamos falar do Brandon, por favor. Vai ser um quadro novo. Que legal. Por quê? Eu tenho que, primeiro, respeitar o core da empresa, Sim. que é o livro. Sim. Quarta, entrevista. Vai ter um talkzinho que já vai... cara, o clichê porque funciona, certo? Sim. Como vai chamar o talk? Clube do Livro. Vou inventar moda. Vou inventar moda pra quê? Olha só. Então a gente vou convidar algumas pessoas pra debater alguns livros. Site dos livros. Sentado naquelas 2 poltroninhas que tá ali. Quem não tá aí, infelizmente, vocês não estão vendo, mas tem 2 poltroninhas aqui no estúdio. Pra gente debater, vamos pegar um livro aí, vamos debater. Deveria mostrar. Eu acho que hoje deveria, viu, Bruno? Bruno, tá aí? dá pra mostrar Bruno, o cantinho? esse episódio é o 50º. A gente deve quebrar o padrão aqui. Mostra aqui, pro pessoal já criar expectativas. 1 minutinho. Deu Bruno. ruim, deu ruim. Eu acho que não vai dar, não. Tá preso aqui as coisas. Tá presa a câmera, não vai dar. Vai. Mas depois eu tiro uma foto e ponho. Pronto, lá. beleza. Tá? É um cantinho com 2 poltronas, um ambiente diferente. Mas o pessoal já viu o estúdio inteiro? Já viu. Então pronto, já viu. então você mostra aí como já viu. Então é isso. Acho que é uma coisa pra ter agora no segundo semestre. É um talkzinho, um clube do livro ali pra debater alguns livros. Olha Aí que legal. vou encaixar talvez um dia na semana. Quarta vai ser entrevista. Segunda, algum outro dia da semana. Vai ser, no começo talvez não vai ser semanal, talvez mensal, quinzenal, e eu vou sentindo depois. Inclusive me conta aqui já, se você quer. O que você acha do talk se você quer mais um conteúdo na grade? E quais livros? Quais Você livros? gostaria que fossem prioritários? Quais livros vocês querem que a gente converse ali? Então Legal. esse é
um próximo passo. Meu amigo, estamos indo pro final. Tá bom. Eu fiquei olhando a média, porque eu disse assim, eu não posso passar, eu tenho que respeitar tudo, eu Tá tenho bom. que ter cuidado aqui. Mas antes de ir para as 2 últimas perguntas, Tá. Adilson, me fala um pouquinho sobre... Cara, eu tinha pensado na pergunta, eu não anotei, eu pensei e eu esqueci a pergunta, Adilson. Meu Deus do céu. Não tem problema. Tá Peraí, vendo, gente? peraí, Isso é que eu peraí. falei, ó. Isso aqui é vida real e isso vai pro ar. Vocês não tá vendo. Não vai cortar. É isso aí. Que maldade, ele nunca mais vai me convidar pra vir aqui. Mas, ó, então vamos lá. Já perguntei isso aqui, eu esqueci a pergunta. Eu tinha feito. Era legal a pergunta, gente. Eu pensei na pergunta pensando na comunidade, nas pessoas que a gente ouvir. Mas fugiu. Não tem problema. Mesmo, eu não anotei. Daqui a pouco volta. Se você pudesse entrevistar qualquer pessoa, Tá. Você sempre pergunta, né? As pessoas, quem você gostaria de entrevistar? Eu acho que vai ser bem difícil, né? Mas assim, o Ryan Holiday eu gostaria de entrevistar ele. E ele é um cara que ele foge do padrão. Porque quando você tem na sua cabeça uma concepção do que é um filósofo, você às vezes pensa numa pessoa um pouco mais de idade, mais assim, introspectiva, você forma um estereótipo do filósofo, aquele sábio e tal. O Ryan Holiday, ele anda de camisa do Metallica com boné pra trás. Então eu queria entrevistar ele pra entender como é que ele pensa, cara. Como é que ele toma decisão, sabe? Que nem, por exemplo, tem uma coisa que ele fala, que eu peguei isso pra tomar de decisão, que é um livro chamado O Chamado da Coragem. E ele fala assim, por que as pessoas às vezes não são corajosas? Porque a coragem, ela às vezes é só um ato simples, não é? Às vezes as pessoas remete coragem a super-herói e tal, mas a coragem às vezes é você ter uma conversa difícil, é você empreender, é você falar o que você pensa, isso são atos simples. E ele fala que às vezes as pessoas não são corajosas porque elas não olham melhor o cenário. E aí ele fala como é que ele toma a decisão. Ele faz uma pergunta para ele mesmo e ele medita em cima da pergunta. Qual que é o pior cenário? Eu vou tomar uma decisão. Qual que é o pior cenário? Porque às vezes você tá com medo, porque você não tem clareza do que pior pode acontecer. E eu vou te dar um exemplo. Quando eu decidi criar o podcast, eu fiz essa pergunta para mim, qual que é o pior cenário? Eu vou fazer um investimento aqui de dinheiro para alugar o espaço, para comprar caneca, para fazer um investimento. Mas beleza, tenho condição, a empresa tem saúde financeira para isso e tal. Qual que é o pior cenário? O pior cenário é ninguém assistir. Vai ter 0 visualizações. Esse é o pior cenário. O que mais poderia dar errado? Com a clareza do pior cenário, você fica corajoso. Você fala, cara, é só isso? É 0 visualizações? Então vamos. Vambora. Eu vou poder estar aqui conversando, conheci gente incríveis nesses 50 episódios, que se eu não tivesse o podcast, talvez eu não teria a oportunidade de conhecer. Então, o Ryan Holiday eu queria entender como é que ele pensa. Que legal. Sabe? Que legal. E essa pergunta pra mim, eu sempre falo, é a tomada de decisão. E aí eu escrevo, pior cenário, esse. Eu olho, Vamos lá. vamos pagar esse preço aí, dá pra ir sim. O segundo era o Baza, né? Nossa, cara, se pudesse entrevistar o Baza, Que legal, cara. eu acho que ia ser muito interessante. Acho que são duas. E uma terceira, porque eu gosto do número 3, o Porchat. Olha aí. Eu acho que seria legal também entrevistar o É uma Porchat. boa lista aí. É uma boa lista. Lembrei da pergunta. Boa, manda a pergunta. O que eu não Tô perguntei pronto. que você gostaria que eu tivesse perguntado pra você falar pra galera? Da Muito boa, eu não tava esperando isso. Eu não tava esperando isso, cara. Eu acho que você vai fazer as perguntas finais, então eu não vou falar pra você fazer elas. Eu imagino que são as minhas perguntinhas de fechamento. Eu acho que você poderia perguntar, e uma coisa muito legal, porque olhando assim, né, pro dia a dia e tudo mais, eu gostaria que você perguntasse assim, tá, tudo muito lindo até agora. Só falamos de coisa boa, só coisa bonita, e vamos tirar o projeto do chão, e os perrengues?
E as dificuldades? E os desafios? Porque tem, cara, a gente vai ter que fazer outro episódio só pra falar os desafios de estar aqui. Sim. Então, acho que essa era uma pergunta interessante. Então, responde aí pra galera. Eu acho que assim, ó, o que é mais desafiador no podcast? A parte mais fácil é estar aqui. Uhum. Sentar aqui, ó. É a hora da diversão. Fácil. A parte desafiadora é montar o roteiro, bater a agenda. Bater a agenda? Você é louco. Eu tô agora convidando a galera pra agosto. Nós estamos gravando em junho. Bater a agenda cara, é muito complicado bater a agenda. Ó, bater a agenda, roteiro, porque toda vez que eu ia aí é vida real, né, gente? Esse sou eu. Toda vez que eu não me preparei adequadamente, eu não fiz um bom episódio. E aí não é porque eu fui desleixado, é porque no final do dia é tempo. Uhum. E às vezes teve imprevistos no meio da semana que eu não consegui me preparar adequadamente. Mas eu vim. Montei quantas vezes? Montei roteiro, falei, amor, eu vou de Uber hoje. Ela, por quê? Porque eu vou montar o roteiro. Porque se eu fosse dirigindo, eu não ia montar roteiro. Então montar roteiro é desafiador porque eu tenho que pensar, e eu não sou um baita comunicador. Cara, eu sou um cara extremamente médio com muito foco. Eu não vou desistir. Não vou desistir. Mas eu sou... Dilson é falso humilde e tal. Eu sou limitado, sou muito ok. Só que eu tô com 50 episódios toda quarta, sem furar. Eu tô desde novembro criando conteúdo no feed sem furar. Sensacional. Então eu vou embora. Eu vou na raça e eu chego lá. Então teve vezes que eu tive que me virar nos 30 aí. Então tem vários desafios. E imprevistos acontecem. Uhum. E às vezes você tá com um desafio pessoal em casa. Às vezes você tá com um desafio no trabalho, às vezes você não tá bem. Saúde. Cara, saúde. Teve episódio, que nem, olha que curioso. E é um negócio muito louco isso, cara. Agora relembrando assim, os episódios que eu achei que eu não ia bem, eu fui bem. Sabe, teve episódio, minha esposa tá aí pra confirmar, teve episódio que eu saí chorando de casa. Não porque eu não amo o que eu tô fazendo, mas porque eu não tava num bom dia. Os desafios, né? Eu não tava num bom dia. Era um dia que eu queria falar assim, ó. Bruno, hoje não vou, cara. Não vai rolar. Por quê? Porque a vida é assim. Tem rolê, tem dia difícil, tem dia bom, tem dia desafiador. Teve dia que eu já saí de casa que eu falei, hoje eu não vou, cara. E eu vim. E teve dias que eu saí sem condição, mas eu tenho um negócio que eu escrevi até no meu story esse dia. Eu consigo entrar num modo foco, que a hora que eu tô, eu tiro qualquer distração possível. Eu posso entrar naquela porta mal. Eu sentei, eu vou dar o meu 200% aqui no episódio. Então, tem muito desafio, cara. Tem muito desafio e não é só fácil, não é só legal bater papo. Cara, é desafiador pra caramba. É aquilo que eu falei. A zona de conforto pra mim é ficar em casa lendo. Perfeito. Então essa é uma pergunta e é legal o pessoal saber que não é tão simples pra vocês valorizarem o que eu faço. E aí vamos para as duas últimas perguntas. Boa, duas perguntas. Não queria que acabasse. Perguntas. Mas a sua não pergunta, eu quero antes tá bom. Que você me explique. Tá bom. O que é óbvio pra você e as outras pessoas não percebem. É muito boa essa pergunta. De onde você tirou isso? Foi de algum livro, não sei qual. Podia dar uma resposta bonita aqui pra você, eu ia inventar moda. Mas desse jeito você tirou exatamente essa expressão? Eu fiquei pensando, porque na verdade não é questão do óbvio, né? É que é o tal do repertório, né? Você vai puxando coisas e tal. Eu lembrei do livro, você leu Jacob Petrie, O Óbvio que Ignoramos? Não. Meu Deus. É bom? Não, tem que ler. Eu vou ler. Tem que ler. Ele é o óbvio que ignoramos. Certo. E eu fiquei com esse negócio na cabeça e tal. Eu falei, mas tem um monte de óbvio por aí, cara, que ninguém percebe. O que é o óbvio de cada um? Porque o óbvio de cada um é o que é a crença dele.
É um profundo. Porque eu poderia perguntar, qual que é a sua crença? É uma pergunta muito difícil até. Agora, o que é óbvio pra você e ninguém percebe? É a crença da pessoa. O que ela acredita que vai dar certo? Que nem, por exemplo, você vai me perguntar daqui a pouco, eu não vou responder ainda. Mas foi por isso, eu queria saber a crença dela, porque no bloco final é um bloco de mentalidade. É um bloco onde eu quero olho treinado. E por que eu falo isso? Quando a pessoa fala uma crença dela, eu absorvo e falo, se eu fizer isso, vai dar certo. Se ela tá falando, se ela minimamente sentou aqui, eu admiro ela. Se ela tá falando que pra ela isso é óbvio, lembra que eu falei que eu sou obediente. Eu vou seguir isso aqui, óbvio. Uau! É só eu seguir isso aí, entendeu? E isso é muito legal, porque as pessoas tentam modelar o comportamento, que é muito raso. Total. A pessoa quer se vestir igual a outra, quer falar igual a outra. Se ela modela a crença, ela desce alguns níveis, né? Ela vai pra outra parada. Total. E qual é o óbvio pra você que as pessoas ignoram? Eu chego em qualquer lugar com disciplina. E você vai falar, pô, tal. Cara, tudo que eu conquistei na minha vida foi no braço. Não teve pular etapa. E aí, lógico, é a crença. Cada pequena conquista fortalece a minha crença. Uau. E isso fica mais forte ainda. Então, por isso que eu falei, eu não vou desistir. Então, eu tenho esse negócio muito forte que as pessoas, às vezes, elas não conseguem enxergar o poder da disciplina. O poder da disciplina faz um cara que em 2020 não tinha lido nenhum livro ter um podcast hoje e entrevistar leitores. O poder da disciplina faz um cara que não era leitor ter um Instagram com 57 mil seguidores. O poder da disciplina faz um cara igual eu, há 4 anos atrás, hoje, ser parceiro de quase todas as editoras. É a disciplina, cara. A disciplina é a ponte, é o ticket. E as pessoas não percebem isso. Elas querem pular etapa, elas querem uma fórmula mágica, elas querem outra coisa. Obrigado. Muito bom. Qual é o seu superpoder? Meu superpoder é não deixar a agenda cair no caos. Falei sobre isso agora há pouco aqui. Eu cheguei, já entrei naquela porta ali falando, mano, hoje não vai dar. Ou eu já saí de casa, ou teve dias, Clube do Livro. Eu tô dando aula todo sábado há 2 anos, sem furar. Eu já tive Covid, eu já fiquei doente, eu já tava mal, tinha problema pessoal, tinha várias coisas, eu tava dando aula. Eu consigo. Cara, é impressionante. 1 minuto antes, eu tô muito mal. Mal, triste, às vezes preocupado, às vezes ansioso. Play, valendo, acabou. Eu consigo. É como se eu entrasse num vácuo. Tô aqui. É minha presença absurda. E eu não cai agenda, velho. Não tem essa de. Hoje não tô bem. Tem um pouco a ver com a disciplina também. Sim, super. Então, eu acho que meu superpoder é não derrubar a agenda no caos. É muito difícil derrubar a agenda. Muito difícil. Fantástico. Como foi ser entrevistado? Você me fala sobre isso. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Eu acho que... Acho não, né? O João fala que quem acha tem dúvida, né? Olhar pro 50, né? E falar um pouquinho da minha história, as pessoas conhecerem, porque isso eu falei, né? No começo do episódio eu falei, pô, o cara é egocêntrico, né? No episódio 50 ele vai... Mas na verdade é que às vezes as pessoas querem conhecer um pouquinho mais. Sim. E quando eu tô aqui, o foco não sou eu. Quando eu tô aí, o foco não sou eu. O foco é apresentar o convidado da melhor maneira possível para a audiência, para ela conhecer uma pessoa interessante e nova, para ela se conectar. Então acho que foi muito rico e eu queria te agradecer muito, muito, muito por isso. Quando eu te fiz o convite, eu falei, cara, eu falei pra minha esposa, eu quero que seja Augusto, porque o Augusto, eu tenho que honrar o que esse cara fez por mim já desde quando a gente se conhece. Ele já me convidou pros eventos dele, ele é patrocinador do Corte dos Livros Podcast, ele tá junto, ele me aconselha, ele dá dica. Então eu falei, não, eu quero que seja Augusto, porque é o que talvez eu consiga fazer hoje, e eu colocar alguém aí
no meu lugar, é porque eu te admiro muito e eu honro muito a nossa amizade. Então foi espetacular, você é um baita comunicador, você sabe disso, palestrante, mentor, e não tinha pessoa melhor para conduzir esse episódio hoje. Muito obrigado pela honra, obrigado pelo convite. Devolvo para você encerrar aí. O pessoal aí, devolvo então. Vamos encerrar. Primeira coisa, sabe o que é? Se inscreve no canal, cidadão. Pelo amor de Deus. Cara, eu vejo os números lá, meus números são excelentes. Cara, tem mês... De aniversário, né? Pô, vai pelo lá. menos isso. Se inscreve no canal, fica com dó de mim. Se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Por quê? Eu preciso, vai ter talk, vai ter várias coisas. Tudo isso, que bobeira. Não é bobeira. Se eu chegar nos 1.000 inscritos, que eu não consegui ainda, eu entro num outro patamar pro YouTube. Aí o algoritmo me entende de outro jeito, abre outras coisas. Então, assim, é importante você se inscrever e curtir. Se você curte, se você não curte também, tudo bem. Mas, porque me ajuda a crescer, ajuda o canal, ajuda o algoritmo, tem tudo isso, o jogo do algoritmo, né? Então se inscreve, pelo amor de Deus. Se inscreve no canal, siga esse cara aqui. Siga o Augusto, porque ele é... Vocês vão conseguir seguir ele, porque de manhã ele tá em Brasília, à tarde ele tá no Pará, e à noite ele tá com a filha dele. Não sei o que ele faz com as horas dele. Tá sempre palestrando pro Brasil inteiro. Queria agradecer esses 50 episódios. Como eu falei lá atrás, o meu maior medo era ninguém assistir. E eu acho que hoje eu tenho pessoas que me acompanham semanalmente. Então eu agradeço muito, porque no final do dia é um jogo de tempo. E quem tá assistindo tá cedendo o seu maior bem, que é o tempo. Então você parou 1 hora do seu dia, 45 minutos, para ouvir a gente aqui. Então eu honro muito isso e eu agradeço muito você estar junto comigo, e vai ter coisa nova. Como eu falei, já dei um baita spoiler aqui. E bora por mais 50, mais 150 e obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu posso encerrar? Lógico, o programa Então, sinta-se como se estivesse no seu então programa. Tá bom. Obrigado de novo. Foi espetacular. Episódio novo todas as quartas no YouTube e no Spotify, às 19 horas. Se inscreve no canal, se estiver no Spotify, dá 5 estrelinhas, clica para seguir lá também. E obrigado de novo. A gente se vê semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau.